Glória a Deus. Irmãos, a nossa apostila, o tema, liderando na unção de Deus, e nós oramos a Deus e pedimos a direção de Deus, e trouxemos esses temas para compartilhar com os irmãos, e nós estamos procurando demonstrar que uma pessoa que é ungida por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, capacitada pelo Senhor para fazer um trabalho, uma obra na casa de Deus, no seu reino, que esta unção que está sobre essa vida desta pessoa capacita esta pessoa, mas esta unção ela envolve muitas coisas, ela envolve muitas áreas da nossa vida. E principalmente os pentecostais, alguns pensam, não, recebi a unção, agora não preciso de ninguém, não preciso fazer mais nada, agora é bola para frente e acabou. E aí nós estamos procurando demonstrar que alguém que é portador de uma unção de Deus, uma capacitação de Deus, tem muitas coisas que envolvem a sua vida, e que se essa pessoa não atentar para isso, muito embora ela seja portadora desta unção de Deus, ela pode não conseguir cumprir aquilo pelo qual Deus tem designado para a sua vida. Nós não estamos seguindo a ordem que está aí na apostila. Nós temos 6 temas, nós já falamos 4 temas, não seguimos essa ordem que está aí, conforme o pastor Davi já mencionou. As 4 ministrações que nós fizemos já estão disponíveis para os irmãos, no canal, no YouTube, no Facebook. As 5, que é da quarta-feira, estão disponíveis para os irmãos. E seria interessante os irmãos dessem lá, porque embora pareça que um tema não tem nada, mas tem um todo, que forma o assunto dentro dessa temática que tem aqui. Então eu estimulo os irmãos que puderem, que o façam, leiam também essa apostila que foi preparada aí com muito capricho para os irmãos. Então os irmãos leiam a apostila, ouçam as ministrações, com certeza o Espírito de Deus estará ministrando no coração dos irmãos, na vida dos irmãos, e os capacitando para mais e mais, cada vez melhor, servir no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre o tema 1 da apostila, que é cultivando relacionamentos que nos fortalecem. Como eu disse aos irmãos, ao recebermos de Deus uma missão, um chamado, e com esse chamado a capacitação do Senhor através da unção do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. O Espírito Santo de Deus não nos capacita para tudo. Para começar, nós só conseguimos servir a Deus, só somos crentes porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Amém? Ninguém consegue servir a Deus simplesmente pela carne. É o Espírito de Deus que, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo na nossa vida, recebemos a unção de Deus na nossa vida para servir ao Senhor. É essa unção, é esse poder do Espírito Santo que nos capacita para servirmos ao Senhor. Então ela está sobre nós. Mas esta unção de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não nos torna pessoas que não precisam da ajuda de ninguém, que não precisa aprender nada, que não precisa de nada. Nós vamos ver que nós precisamos sim de ter pessoas conosco que possam nos auxiliar, nos amparar, nos ajudar.
esta unção ela se manifesta através da igreja, através dos membros do corpo de Cristo. Nós não podemos ser tomados pela síndrome de Golias. Golias, nós conhecemos a história, o gigante Golias, ele foi tomado pela síndrome que eu não preciso de ninguém, senta todo mundo aí, sai todo mundo fora, deixa que eu resolvo sozinho. Mas não sabe o final da história, né? Ele perdeu a batalha, porque ele era um grande guerreiro, era um grande gigante, mas tinha deficiências, tinha fraqueza na sua vida, e uma das coisas que ele tinha, que ele nem se percebeu, que se tivesse alguém que ele estivesse ouvindo, ele mostrava que além de ele ter afrontado a Deus, ele tinha uma baita de uma testa, irmãos, que quando Davi olhou ele e falou: essa testa eu não erro de jeito nenhum. O que isso demonstra? Demonstra que toda pessoa possa ser a mais capacitada, possa ser a mais forte que seja, ela sempre vai ter alguma parte que é vulnerável, e é justamente nessas partes que a gente precisa da ajuda de alguém. Todos têm algo, pode ter a capacidade que for, mas sempre vai ter uma testona aí, onde o inimigo pode encontrar uma brecha para nos destruir, e é onde nós precisamos, sim, de estarmos juntos, precisamos de apoio, e essa é a tônica da nossa ministração nesta noite. Então o tema dessa ministração, amém, é cultivando relacionamentos que nos fortalecem. O texto, nós vamos partir do texto de Filipenses, capítulo 2. Se você não está com a apostila, você está só com a Bíblia, que é o suficiente também. Esteja com a apostila e com a Bíblia. Não fique só com a apostila, mas se tiver só a apostila ou só a Bíblia. E Filipenses capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Então, nós vemos aqui nesse versículo, nós vamos ver aqui pelo nosso estudo, pela palavra aqui, 3 características desse obreiro, desse cooperador, que foi o instrumento de Deus para suprir as necessidades. Então veja, não obstante ser o apóstolo Paulo, né, mas era também um homem que tinha lá suas necessidades e que precisava de apoio de alguém. Então todos nós temos necessidades que Deus vai usar alguém para suprir, para nos auxiliar. Glória ao nome de Jesus. Mas antes de entrarmos nesta parte, eu gostaria de dizer aos irmãos que existem batalhas na nossa vida, existem lutas que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Você vai precisar pedir ajuda de alguém, você vai precisar da ajuda de alguém. Deva ter essa humildade, dar o braço a torcer, que você não está conseguindo, que você não vai conseguir, que você precisa da ajuda de alguém. Isso não é humilhação, isso não é discreto, isso não vai diminuir nada. Isso não vai diminuir, porque às vezes alguém, mas se eu for pedir, né? Não, é melhor você reconhecer que precisa de ajuda e ser ajudado, do que ficar dando de fortão, de fortuna, e depois ser derrotado, depois perder a batalha, né? Então, existem situações na nossa vida, e eu quero louvar a Deus, porque Deus sempre tem alguém, sempre prepara alguém para nos ajudar. Eu quero dizer para você que nesta noite, você que está enfrentando aqui uma batalha espiritual, deixa Deus usar alguém para te ajudar. Aleluia.
Deus está me usando aqui para dizer para você que você não está conseguindo sozinho, mas que Deus já tem preparado alguém para te ajudar. Então, esteja aberto a isso. Esteja aberto a isso. Seja humilde para ser ajudado, para você alcançar a vitória, em nome de Jesus. Eu insisto nesta palavra aqui, porque eu creio que o Espírito de Deus está me usando aqui já. Glória a Deus. Para falar a alguém aqui nesta noite. Urgentemente, deixa Deus usar alguém para te ajudar. Porque quem está no limite, mas Deus tem gente para te ajudar. E você não vai ser derrotada, vai ser derrotado, porque o Senhor tem alguém para te ajudar. Amém, querido? Amém? Glória a Jesus. Mas se existem batalhas que nós não venceremos e não vencemos sozinhos, por outro lado, irmãos, todos nós, pelo menos uma vez na vida, enfrentaremos situações que será só você e Deus. Aí não adianta reclamar que todo mundo virou as costas para você, que todo mundo te abandonou, porque aí a coisa é diferente. Aí Deus está te chamando para ser só você e Ele. Mas aí eu tenho uma palavra de Deus para você também. Se esta batalha, se você entrar numa batalha que você tem que enfrentar sozinho, pode ter certeza, Deus não vai te deixar só. Aleluia. Deus não vai te desamparar. Glória a Deus. Nós temos exemplos. No caso do nosso Jesus, é o Getsemane, né? Jesus enfrentou o Getsemane. E eu digo essa palavra nesta noite, não é para te amedrontar, mas é para você buscar ter uma comunhão pessoal com Deus, se relacionar com Deus. Porque se você já não teve, você vai ter um Getsemane na sua vida. Jesus passou por isso. E Jesus tinha lá a multidão que acompanhava, né? Depois Jesus tinha mais 12 que acompanhavam. Depois Jesus tinha mais 3 que eram mais próximos, não tinha? Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. E quando chegando lá no Getsemane, Jesus chamou só os 3. Chamou eles, mas aquela angústia, aquela coisa tremenda. Jesus falou: olha, minha alma está angustiada até a morte. Vocês fiquem aqui, porque eu tenho que ir para um lugar que não adianta, é só eu mesmo. Mas vocês pelo menos fiquem aqui intercedendo por mim. E Jesus foi lá, orando, né, ao Pai. Diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Aí Jesus voltou lá, né? Chegou lá, os 3 que eram para ser os principais, inclusive Pedro, que há muitos anos tinha falado: ó Jesus, porque Jesus tinha falado: olha, o Filho do Homem será entregue e todos vocês se dispersarão, todos me deixarão. Então Jesus já sabia que o que ele tinha que enfrentar seria sozinho. Todos dispersarão. Aí Pedro falou: todos, vírgula, menos eu. Eu não. Eu, se tiver que morrer com o Senhor, eu morro. Porque falar é fácil, irmãos. Quantas vezes a pessoa fala: eu estou contigo até o fim. Mas daqui a pouco, quando você olha, cadê? Cadê? Às vezes os que mais falam, irmãos, é os primeiros que eles abandonam, né? E Jesus chegou lá, aí Jesus disse uma palavra aqui muito forte. Disse para ele: olha, ô Pedro, ô Tiago, nenhuma hora vocês podem velar comigo? Nenhuma hora. Aí foi lá de novo, voltou 3 vezes, estava dormindo. Isso porque eram os 3 mais. Mas isso mostra, irmãos, demonstra que isso ocorre também conosco, irmãos. Isso pode ocorrer conosco também, de situações que nós teremos que enfrentar na nossa vida, que será só nós, Deus. Eu e Deus, você e Deus. É Deus que conduz isso, tá? Então, quem sabe você que está aí meio ressentido com alguém que você contava que ia te ajudar e na hora H te deixou na mão, não fica triste não. Você pode contar com o Senhor. Amém? Pode contar com o Senhor.
Ele está junto com você, Ele está próximo. E eu quero dizer uma coisa: Ele é suficiente. Aleluia. Ele é suficiente. Glória a Deus. Então nós temos muitos exemplos, aí poderíamos citar, de homens, mulheres que enfrentaram batalhas sozinhos, mas só para título de exemplo, nós temos lá, por exemplo, Jacó. Jacó teve ali a sua vida, toda a sua história ali, mas ele acabou que ele tinha uma pendência com o seu irmão, e Deus pediu para ele voltar. Tinha uma pendência com o seu irmão e tinha uma pendência com Deus. E quando ele estava indo, ele disse: se o Senhor me abençoar da vitória, eu volto aqui. E passou os anos, e Deus falou: Jacó, e lá? Né? Porque a gente faz promessa, voto para Deus, quando a coisa está apertada, depois que a coisa está melhorada, a gente esquece, mas Deus não esquece não, irmão. Aleluia. Se você prometeu, fez um voto para Deus lá atrás, Ele está esperando você cumprir. Entendeu? E Deus falou: onde é Jacó? E aí? Lembra daquele sonho que você teve? Estava só você estava indo sozinho, olha lá, sem ninguém. Jacó sozinho, abandonou, teve que sair de casa. E ele chegou no local, foi dormir, os travesseiros dele foi uma pedra, né? Ele dormiu, mas ali o Senhor se apresentou para ele. E ele teve aquela visão, né, da escada. E depois que ele acordou, ele falou: eu não sabia, mas esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. O Senhor está aqui, eu não sabia. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele pensava que ele estava totalmente sozinho, mas o Senhor estava ali. E os anjos também estavam ali, né? Olha, anjos com a escada subindo e descendo. O que Deus estava mostrando para ele? Jacó, você não está sozinho. Você está diante de mim. Eu estou falando, e tem aí, ó, tem uns anjos aí. E aí ele levantou daquele sono, ele disse: olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, enfim, fez um voto ao Senhor, eu vou dar os dias de tudo e depois eu vou voltar aqui. Mas passaram muitos anos, Deus, com toda a dificuldade que ele teve, Deus abençoou, mas enfim, teve que voltar. Mas aí, para ele voltar, ele tinha que enfrentar o seu irmão Esaú, que havia lá atrás assentado no seu coração que ia matá-lo, porque ele tinha, né, enganado seu pai e tomado a bênção que seria para ele. E ele manda mensageiros para Esaú, dizendo: olha, eu quero me encontrar com você e tal. E os mensageiros foram lá, avisaram, e aí voltou dizendo: olha, Esaú está vindo ao seu encontro, só que tem um detalhe, está vindo 400 soldados com ele. Ele já estava com medo, agora então. Mas aí lá no capítulo 32, versículo 22, não é? E Gênesis, se os irmãos quiserem ler aí, Gênesis 32, versículo 22. Aí é o que diz aí, versículo 22 e até o 24, diz assim: e levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Porque, irmãos, veja, olha que interessante que nessa história aqui, irmãos, podem surgir situações na nossa vida, irmãos, que posses não vai resolver. Porque Jacó aqui já tinha posse, ele mandou as posses para frente. Familiares não vão resolver. Nem a esposa foi lá, foi. Diz aqui que ficou só ele só. Porque ele entendeu ali, irmãos, que aquela batalha tinha que ser só ele, não tinha mais ninguém. E ali, então, naquele val de Jaboque, ele entrou então nessa batalha com Deus. Apareceu o anjo do Senhor, começou naquela batalha, e o Senhor ali falou com ele, deu promessa para ele, falou: Jacó, a partir de qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Enfim, porque ali Deus fez um confronto com ele, que às vezes Deus precisa disso, às vezes Deus quer fazer isso, Deus quer um encontro, Deus quer um negócio só ele e nós, mais ninguém, entendeu? E aqui com Jacó não foi diferente, era Deus e Jacó.
E ali Deus confrontou ele, ali ele admitiu ali a sua fraqueza, a sua dificuldade, toda. Enfim, Deus falou: olha, a partir de hoje você não será mais Jacó. A partir de hoje eu estou mudando a sua vida, a sua história, estou mudando você. Glória a Deus. E ele ficou naquela batalha e o anjo disse: não, me solta. Ele estava falando: não, agora não, hoje eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Que eu não posso, eu tenho um encontro, eu tenho algo ali que eu estou temendo, estou com medo, mas eu sei que se eu estiver com o Senhor, se o Senhor for na minha frente, o Senhor vai me dar estratégia. E Deus deu para ele a estratégia, Deus dirigiu tudo, irmãos. E a cena é tão linda, irmãos, uma cena digna dos melhores filmes que podem ter. Quando eles se aproximam, né? Ele com aquele receio da reação de Esaú, mas quando ele chega e se aproxima, ele vai se prostrando, irmãos, porque quem tem um encontro pessoal com o Senhor não tem dificuldade nenhuma de se humilhar, não tem dificuldade nenhuma, porque ele já se humilhou diante de Deus, ele sabe que ele não é nada, ele não depende de Deus. Então ele foi se prostrando, se ajoelhando, irmãos. Quando chegou diante de Esaú, Esaú também já estava em lágrimas, todo aquele ódio, toda aquela coisa estava tudo dissolvido. Os dois se abraçaram, choraram, se perdoaram, e foi uma bênção para a glória de Deus. Mas onde que ele venceu? Ele venceu lá sozinho com Deus. Porque tem batalhas, irmãos, aí é diferente. Tem batalhas que é só você e Deus. É entrar no seu quarto, é entrar no seu particular com Deus e buscar o Senhor. E ali o Senhor vai estar. Para Jacó foi o anjo do Senhor, não é? Temos outros exemplos, né? Temos Moisés. Porque, irmãos, a liderança, por vezes, ela é solitária. Por isso nós vamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, as pessoas que estão porque existem muitas situações que são solitárias. Tem situações que não dá para compartilhar com ninguém. Tem situações que ninguém pode fazer, que ninguém pode resolver. É só o homem de Deus, a mulher de Deus com Deus. Com Moisés, né? Lá no monte, até teve um período lá que Deus reuniu o povo: olha, eu vou falar, tal, vou mandar a minha palavra, tal. Junto todo mundo, ele tomou umas providências, mas quando Deus começou a falar, que veio aqueles relâmpagos, troveiros, todo mundo ficou morrendo de medo. Falou o seguinte: Moisés, vai você só, vai você, nós ficamos aqui, e vai você lá, e você fala com Deus, porque nós estamos amedrontados aqui, nós vamos morrer todo mundo aqui. Então vai você. Aí Deus falou: então sobe para cá. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Deus dizendo para Moisés: então sobe você para cá. E Moisés, só ele, subiu naquele monte, sozinho lá, e ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Mas tem um detalhe, irmãos: ele estava sozinho lá, mas estava com a melhor companhia que ele podia ter diante de Deus, irmãos. Deus falando com ele, a glória de Deus, as relações que está dando para ele. Eu penso, irmãos, que ele nem percebeu que passou tanto tempo assim, irmãos, porque quando a gente é tomado, né, pela glória de Deus, pelas coisas de Deus, a gente irmãos, percebe que a gente até perde até a minha noção do tempo, não é isso? Mas eu acredito que ele perdeu até a noção do tempo, mas ele ficou ali, diante do Senhor. Ele, Deus, coisa maravilhosa. Nós temos aí, então, já citamos o exemplo de Jesus, mas temos também o exemplo de João Batista, lá na prisão. E o próprio apóstolo Paulo, que ele menciona aqui no texto que nós lemos a respeito desses cooperadores, mas lá em 2 Timóteo, nós vamos ver quando ele estava preso novamente, e dessa prisão, porque ele teve a primeira prisão, depois ele foi solto, mas aí depois foi preso novamente, e dessa segunda prisão, então já estava onde ele foi martirizado. E aí ele disse uma palavra assim: olha, todos nos ampararam. Todos nos ampararam. E ele diz assim: e quando eu fui na audiência, lá não tinha ninguém comigo, mas ele disse uma palavra tão linda, irmãos. Mas ele diz assim: ó, mas o Senhor me amparou. Glória a Deus. O Senhor me amparou. Isso, ó, Deus abandonou a presença certa. Outro está lá porque por N motivos, né? Outros por problemas de enfermidade, outros, mas enfim, nós vamos ver aqui que ele tinha uma grande equipe de cooperadores. Mas chegou no momento que ficou só ele mesmo. Só ele. E me alegra, isso me ensina, irmãos, e me ensina
que Paulo escrevendo então a 2 Timóteo falando disso, mas ele não fala isso que, olha, me desamparou, mas a gente não vê um ressentimento, porque às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós quando recebemos o desamparo, que aquelas pessoas que nós contávamos queriam nos ajudar e por N motivos, né, nos deixam sozinhos, muitas vezes se nós não tivermos cuidado, nós estamos com o coração ressentido, amargurado, não é? Revolta. Mas eu vejo aqui, eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, que ele diz, olha, todo mundo nos amparou, só estou sozinho aqui, mas eu não vejo um coração de amargura nele. Ele está ali, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor está dando assistência para mim, e eu estou aqui, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora estou aqui, eu vou ser oferecido como sacrifício, mas eu estou aqui, pronto para morrer pelo Senhor, e aguardando a volta de Jesus. Glória a Deus. E essa volta de Jesus que vai me recompensar, e ele fala assim, ó, e não vai recompensar só eu não, vai recompensar a mim e todos aqueles que aguardam a volta de Jesus, até aqueles que esqueceram de mim, até aqueles que se abandonaram, mas Deus vai recompensar. Jesus vai buscar ele, vai abençoar eles também, glória ao nome de Jesus. Então nesta noite, o Espírito de Deus quer ministrar no seu coração perdão aqui. O Espírito de Deus quer ministrar perdão no seu coração, tirar esse ressentimento que você está ali, porque alguém te abandonou. Quem sabe foi teu pai, tua mãe que te abandonou, um amigo pessoal que te abandonou, quem sabe foi um cônjuge de um casamento que te abandonou. Mas Jesus está dizendo aqui para você nesta noite: libera o perdão, não carrega esse sentimento, não carrega essa amargura, porque eu estou cuidando de você. Alegre o seu coração. Veja que Paulo escreveu Filipenses, irmão, o que demonstra que ele não tinha esse ressentimento, essa amargura por conta do abandono, que ele escreveu Filipenses. Ele estava preso, pastor Davi, estava preso, e é uma das cartas mais alegres. E o apóstolo Paulo preso, mas ele podia dizer para os irmãos: se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. Irmão, só alguém que está com o coração cheio da graça de Deus, se contentado com a presença de Deus, pode. Glória a Deus. E outra coisa, irmão, a prisão lá não era essa prisão que tem, não é? Era calabouço. O negócio era terrível, mas ele estava lá, mas por fora sofrendo, mas a presença do Senhor estava lá, alegrando o seu coração. Quero glorificar a Deus nesta noite, irmãos, e quero que você glorifique comigo. Glória a Deus. Porque neste instante, irmãos, Aleluia. existem milhares de crentes em Cristo Jesus que estão sob perseguição. Muitos deles estão dentro de uma prisão, muitos deles estão escondidos sob ameaça de morte, mas esses crentes estão firmes, estão glorificando a Deus. Eles não estão revoltados, eles não estão amargurados. Dizem: cadê? Não, eles não estão questionando Deus. A Deus, por quê? Não. Eles estão como os discípulos lá no livro de Atos, uma vez que eles foram presos, foram açoitados, depois que eles foram soltos, saíram alegres, por se acharem dignos de sofrer por amor de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Tem uma percepção errada de muitos crentes hoje. Tem crentes hoje que dizem: não, por servir a Deus eu não posso sofrer. Se eu sofrer porque Deus me abandonou, porque Deus não sei o que, Deus não sei o que. É o contrário, meus irmãos, é o contrário. Se você está padecendo por servir a Jesus, Jesus disse: olha, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E vamos finalizar falando desse pensamento, mencionando o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Foi o último dos apóstolos, já, né, bem de idade, mas sob a perseguição, estava ali contra a igreja. Já haviam tentado de várias formas acabar com a vida de João apóstolo, mas não conseguiu. Mas aí alguém tomou uma iniciativa. Agora vamos fazer o seguinte: tem uma ilha deserta aí, uma ilha que não, né, só tem bestas feras. Joga ele lá, de lá ele não vai conseguir sair. Quero ver o que vai ser desse João. E João foi lançado na ilha de Patmos. Aleluia.
Mas no capítulo 1, meu irmão, de Apocalipse, diz que João estava lá na ilha de Patmos, longe de tudo e de todos, lançado lá para morrer, abandonado. Mas em determinado momento, irmãos, o Senhor se apresentou para ele. Uma visão disse, entre as coisas que Deus disse para ele: ô João, você está sozinho nessa ilha aí? Ô João, meu servo. Ô irmãos, não sei se você já teve essa experiência, você está num momento tão abatimento, tão sozinho, né? Você recebeu uma voz de Deus falando no seu coração. E eu creio que mediante essa ministração aqui, alguém que pode estar ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Esse Jesus que você serve, você está aí por causa de mim, não é, João? Pois é. Eu sou Jesus. Eu fui morto. Mas, João, se alegre, eu estou vivo. E vivo para sempre. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Porque Jesus está dizendo, o César lá está achando que é ele que manda e desmanda, mas na verdade quem tem um controle aqui sou eu, João. Aleluia, glória a Deus. Ele colocou você para morrer, mas você só vai morrer o dia que eu quiser. Não é César que vai te matar. Eu tenho chave, eu tenho a chave da morte e do inferno. O controle está nas mãos do Senhor que venceu todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E já teve aquela a palavra que o Senhor falou com ele, a carta falou, mas que não bastasse isso, lá no capítulo 4 de Apocalipse, chegou uma hora que João ouviu que teve uma trompeta que tocou, e uma voz que ele ouviu: João, sobe para cá. Aleluia. Sobe para cá. Ô meu irmão, quantas vezes diz que o céu abriu, meu irmão? O céu abriu para ele, e Deus dizendo, o Senhor dizendo: sobe para cá. Meu irmão, quando não tiver nenhuma saída, você olhar para todos os lados, você não tiver saída. Para o crente sempre vai ter uma saída. Deus abre uma porta no céu e você ouve Deus dizendo: sobe aqui, eu tenho coisas para te mostrar. Você está achando que é o fim, estão achando que já é o fim, mas João, sobe para cá, eu tenho coisas para te mostrar, eu tenho coisa para falar com você, eu tenho algo para te revelar, eu tenho algo para fazer com você. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você estava pensando, alguém pensou que era o fim, mas não é. Deus está dizendo: só para cá, eu tenho coisas para te mostrar ainda, eu tenho coisas para realizar através da sua vida. O inimigo não vai te destruir, você não vai ser derrotado, porque eu tenho coisas para realizar através da tua vida. E nesta noite eu estou te confortando, eu estou te levantando, eu estou te protegendo, eu estou te dando vitória em nome de Jesus. Você pode receber essa força, essa vitória de Deus nesta noite. Eu recebo de Deus nesta noite. Então, meu irmão, se é para estar acompanhado de um monte de pessoas, está longe de Deus, prefira estar sozinho, mas com Jesus. Se são pessoas que te afastam de Deus, se estão te conduzindo para outras coisas e te deixando longe de Deus, urgentemente deixe essas pessoas e fique na presença do Senhor. Porque esses amigos, que eu vou colocar aqui entre aspas, quando a coisa apertar, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ter um para te ajudar. Mas se você permanecer com o Senhor, lá em Hebreus capítulo 13, está assim, ó, o Senhor dizendo: eu não te deixarei, eu não te deixarei. Vamos ler esse versículo. Hebreus capítulo 13. Esse versículo não estava anotado aqui, mas Deus trouxe ele agora ao meu coração. Versículo 5, a parte B do capítulo 13 de Hebreus. E eu gostaria, nós temos aí versões, né, bíblicas diferentes. Na minha versão está assim, ó: não te deixarei,
nem te desampararei. Deus está dizendo aqui. Por isso que diz, com confiança nós vamos dizer. E aí no versículo 6 vai dizer: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Os irmãos conseguem? Vamos ver se nós conseguimos repetir. Não sei quantos que estão com essa mesma versão que eu li aqui. Deixa eu ver. Vamos falar junto? A parte B do versículo 5 e depois a C. Mas eu quero que você fale com convicção. Se você crê mesmo nessa palavra aqui, que o Senhor não te desampara. Olha lá, vamos ver junto? 3, 2, 1. Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ouçamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Então receba essa palavra nesta noite. Não temas, assim diz o Senhor. Eu estou contigo. Não é isso que Deus prometeu a Isaías? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Eu estou contigo, eu não te deixarei. Depois Deus, usando Isaías, também vai dizer: olha, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do seu ventre? Pode, mas ainda que esta venha esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, grave essa palavra no seu coração. Haverá momentos na sua vida que é só você e Deus. Mas pode ter certeza que o Senhor não vai te deixar só. Descanse em Deus nesta noite. Descanse em Deus. Deixa aqueles que te abandonaram, deixa eles com Deus. E segue o seu caminho com o Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então nós temos eu fiz essa ressalva, porque nós vamos falar aqui a respeito de relacionamentos que nós precisamos ter, que nos fortalecem, que nos ajudam. Mas eu abri esse parênteses antes de dizer que é importante, nós precisamos desses relacionamentos, mas é importante dizer que haverá momentos na nossa vida que aí não é ninguém. Então, aceite isso, reconheça isso e conte com a ajuda do Senhor que ela não vai falhar. Glória a Deus. Mas o outro lado da história é que nós precisamos de uma pessoa de liderança, uma pessoa para fazer algo para Deus, um obreiro, que seja na família. Nós precisamos ser pessoas que se relacionem. Precisamos de pessoas que estejam à nossa volta. Na introdução aí da nossa apostila, diz: relacionamentos que fortaleçam precisam ser cultivados e preservados. Eles somam, agregam ao nosso ministério e nossa vida de forma geral. Se nos trancarmos e não cultivarmos tais relacionamentos, definharemos e morreremos. Nossa liderança ruirá e fracassaremos. E aqui então, no Filipenses capítulo 2, versículo 25, quando o apóstolo Paulo cita Epafrodito, ele cita aqui 3 níveis de relacionamento. Ele diz: Epafrodito, meu irmão. Então o primeiro nível de relacionamento que nós temos na igreja é o de irmãos. Nós somos irmãos, amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Aliás, não tem coisa melhor do que essa. Somos irmãos em Cristo Jesus. E eu vi alguém falando uma vez que por isso que a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente trata o nosso irmão, para não ter problema com o pai dele, né? E lá na oração do Pai Nosso, o que o Senhor falou? Pai
Nós. Então, é meu pai, mas é teu também. Se eu sou irmão, nós somos irmãos, o pai é o mesmo. Então, por isso nós temos que ter cuidado como nós tratamos o outro irmão. Senão o pai pode nos cobrar. Então, o primeiro nível na igreja, isso, irmãos, isso só acontece na igreja, irmãos. Esse nível essa família, irmãos. A igreja é uma família. Eu vim lá no Brasil, nunca tinha visto os irmãos. Estou vendo aqui os irmãos aqui pela primeira vez. Mas aqui, irmãos, eu estou em contato com os irmãos, parece que já vi o irmão toda a vida. Nós somos da minha família. Seja um lugar, qualquer lugar do mundo que você for. Quando nós encontramos a igreja do Senhor reunida, aleluia, é os irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo que está o mesmo, comigo está lá no Brasil, está lá todos os partes. A presença dele é a mesma. Então o primeiro nível que nós temos é de irmãos. E como irmãos, né, da mesma fazemos parte da família, nós temos então esse sentimento de pertencimento. Porque somos agora uma família. Agora eu pertenço a uma família. Não existe órfão na casa de Deus. Na família de Deus não tem órfão. Glória a Deus por isso. Porque nós temos o nosso Pai Celestial. E temos essa irmandade. Eu sei que tem irmãos aqui que estão longe dos seus familiares, né? Mas a família sua aqui, somos a nossa família aqui. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes, essa família na fé, principalmente aqueles que não têm às vezes os familiares não têm a fé, não servem a Deus. Às vezes é mesmo que serve, mas às vezes essa família da fé, às vezes acaba sendo até melhor que a nossa família de sangue, né? Porque nós temos a mesma fé, a mesma esperança, né? Servimos a Deus junto. Então você glorifica a Deus nesta noite, porque Deus te colocou nessa família. E glória a Deus que nessa família, irmão, pelo menos não é para ter. Se tem, está errado. Nessa família não é para ter acepção de pessoas. Nessa família aqui, irmãos, aí não tem diferença de classe social, né? Aqui não tem porque é doutor, porque é isso, porque aquilo. Nessa família aqui são todos irmãos, filhos do nosso Pai Celestial, cuidados pelo nosso Pai Celestial, amparados por Ele, somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso que a gente nos cumprimenta, a gente se fala, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, o primeiro relacionamento é esse. O primeiro nível, antes, né, de qualquer coisa, qualquer nível de hierarquia, qualquer nível nós somos, antes de tudo, irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paredes de separações. Por isso que no Evangelho, irmão, não há espaço para discriminação, não há espaço para nenhum tipo de, né? E é bonito, irmão, quando você lê lá em Apocalipse, quando fala da reunião de todos, né, que vão estar lá diante do Senhor, diz que lá tem gente de todas as raças, todas as nações, todas as tribos, de tudo quanto é parte do mundo vai estar reunido, porque essa família do Senhor, ela é de toda a face da terra, de todos aqueles que rejeitaram ao Senhor, não são filhos de Deus, mas todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. E como filhos do Senhor, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, cumprimente essa pessoa quando você encontrar. Por isso que a gente cumprimenta. Paz do Senhor, tem outras saudações, mas nos cumprimentamos, nos saudamos. A igreja primitiva, ela tinha ali dentro da sua cultura, né, tinha o ósculo santo, enfim, tantas formas que as pessoas tinham e hoje têm de manifestar, que é uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos. Não somos irmãos? Então nós temos que aprender a manifestar a carinho para esse irmão, manifestar o respeito, manifestar o quanto ela é importante. Nós temos que desenvolver isso. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento, tem pessoas que entram na igreja, quando termina o culto, ela mal espera de encerramento, já vai embora, não quer contato com ninguém. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Né? Termina o culto, cumprimente alguém. Eu sei que, mas às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa, acredito os irmãos, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, meu Deus do céu, ela está a enfiar a cabeça dentro do buraco.
Mas eu tenho essa dificuldade onde eu não conheço ninguém. É que aqui eu cheguei aqui, os irmãos já me receberam, né? Então a gente, seja um facilitador também. Né? E às vezes a pessoa já tem dificuldade. Se você ficar e aí, essa pessoa é orgulhosa. Não, às vezes não é orgulho não, às vezes é timidez mesmo. Então se você tem essa facilidade, né, de contato com as pessoas, de ter essa coisa, não deixa Deus te usar para dar esse contato com essa pessoa, para que ela se sinta como parte da nossa família. Glória a Deus. Então todos são importantes, todos somos iguais aqui diante de Deus e devemos aprender a manifestar Aleluia. Glória esse amor que está nos nossos corações e que nós precisamos ter uns para com os outros. Não vá na onda de alguém, irmão, porque tem pessoas que não gostam, aí chega, eu não fui com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, né? Aí outro vai conversar com alguém, por que você, eu não gosto daquela pessoa, mas por que você não gosta? Porque fulano falou que não gosta. Ora, você nem conversou com a pessoa, só porque fulano falou que não foi com aquela, sabe esse tipo de coisas que não pode. Isso não é o normal da casa de Deus. O normal da casa de Deus é nós termos misericórdia com as falhas que alguém tem, com algum defeito, mas com o amor de Deus nós nos amarmos e nós considerarmos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Porque tem alguém pensando por aí, irmãos, que a marca, que a característica de um discípulo do Senhor são sinais, manifestações. Não é, irmãos. A principal característica dos discípulos de Jesus, Jesus falou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E o que chamou a atenção justamente na igreja primitiva, o que chama mais atenção de uma pessoa não são os sinais, mas é justamente o amor na família de Deus que deve haver. O amor. Glória ao nome de Jesus. Então, em João aí, João capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, João apóstolo, né? Na terça-feira, na quarta-feira, na ministração que nós fizemos na live lá, nós falando lá sobre o apóstolo Paulo, que se apresentou como servo antes de qualquer coisa. Nós falamos que tem pessoas que hoje estão colocando títulos na frente. E apóstolo pode dizer lá, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Depois ele colocou apóstolo, tal. Mas primeiro ele colocou servo. E aqui João, o grande apóstolo João, quando ele chama, ele disse: olha, João, que também sou vosso irmão. Olha que coisa boa, irmão. Coisa boa. Não é porque tem gente que é tão iludido com esse negócio, que diz que teve uma pessoa que a pessoa chegou para ele: você é crente? Não, eu sou pastor. Não é. Então, né, irmãos? Não entendeu, né? Mas antes de qualquer coisa, nós temos que ser crentes, servos do Senhor, irmãos em Cristo. Os títulos são de Deus? Não. Deus deu os dons, Deus ou não. Mas antes de tudo, e outra coisa, meus irmãos, eu recebendo de Deus um dom, uma consagração ministerial, isso não me coloca acima. Não é acima, isso me coloca abaixo. Porque quanto mais nós recebemos designação de Deus, mais nós somos servos. Tem gente que também está confundindo esse negócio. Não, você fica olhando de cima para baixo. Que nem diz lá, abestalhado, não entendeu nada do reino de Deus. Porque não é isso, não é? O melhor de tudo é que somos irmãos em Cristo. O melhor de tudo é que somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos do Senhor Jesus Cristo, seja qual seja o dom que Deus nos der, seja qual seja a posição ministerial que Deus nos colocar, isso não nos torna mais do que ninguém. Pelo contrário, nos torna servo de todos para servir a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, que coisa bonita, irmãos. Eu, João, que também sou vosso irmão. E aí ele cita o segundo item, o segundo nível de relacionamento, que é o relacionamento de cooperação. Que ele fala: Epafrodito, que é meu irmão e é também meu cooperador, que já é um pouquinho mais do que irmão. O que é o cooperador? É aquela pessoa que
que está à nossa volta, disposta a nos ajudar. Não permaneça num relacionamento que só sugue você. E agora eu estou me referindo, pelo Espírito de Deus, a relacionamentos emocionais. Se você está num relacionamento que só te suga, aqui está a resposta de Deus para você: não é de Deus. Porque relacionamento de Deus, um bom relacionamento, há uma interdependência, é uma troca. Eu dou e recebo, eu recebo e eu dou. Essa história de relacionamento que só um lado, o tempo todo, só um lado, e o outro só suga, isso não é bíblico e não é de Deus. Não é um relacionamento sadio. É uma pessoa doentia, uma pessoa que oprime, uma pessoa que escraviza. Isso não é um relacionamento sadio. Às vezes as irmãzinhas se iludem, né? Uma rapaz fala assim: olha, por você eu estou pronto para morrer por você. Eu falei: nossa, como ele me ama. Irmão, você lá quer alguém para morrer por você? Você quer alguém para viver com você e te ajudar, uai. Nem diz o meu, uai. Então essa história, vou morrer. Olha, eu tenho uma palestra sobre o negócio para jovens, e lá eu cito algumas características disso aí. Que às vezes a irmãzinha, o irmãozinho também, né? Se ilude. Ai, sem você não vivo. Se você me deixar, eu morro. Aí ela, olha, como ele me ama. Ama nada, isso é doentio. Isso é doentio. Que história é essa? Jogando na sua responsabilidade que você, quer dizer, se você é responsável pela vida, quer dizer, se você não fizer, morre. Vá ser gente, rapaz. Vai ser homem, vai ser mulher de Deus. Que isso? Sabe esse relacionamento doentio? Né? Não, isso não é cooperação. No casamento, na igreja, e vejamos que na igreja, no reino de Deus, lá fora, o lema é competição. Aqui é cooperação. Se estiver havendo disputa, competição na igreja, não é de Deus. Porque na igreja, pelo Espírito de Deus, é para haver cooperação. Aleluia. As pessoas cooperando com os líderes, com o pastor, o esposo cooperando com a esposa, os filhos cooperando com os pais. Cooperação. Que história é essa, irmão? De filhos que estão em casa, não é? E não mexe uma paia. Não é isso? E aí já estou falando, não é filhinho, irmão, não é criancinha, não. Eu estou me referindo, nós já temos uma classe aí de uns neném de 20, 25, 30 anos. Por que neném? Porque nem estuda nem trabalha. Nem estuda nem trabalha. Meu irmão, 25, 30 anos, só sugando seus pais, sugando a família, não faz nada. Isso não é de Deus, isso não é coisa certa, porque no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o lema deve ser cooperação. Todo mundo tem que ajudar. Aleluia, glória a Deus. E na igreja às vezes temos bonito, irmão. Temos bonito que senta que nem urubu em cima do toco. Irmão, já conhece essa história? Estava pegando fogo lá numa região, e aí um andorinho, irmãos, correndo no rio, pegava aquele biquinho com água e jogando no fogo. Ia correndo, pegando o biquinho, jogando no fogo. E o urubu sentado no toco. Daqui a pouco, que vai valer isso aí? Que vai valer isso aí? Sabe o que a andorinha falou para ele? Se cada um fizesse a tua parte, como eu estou fazendo, nós apagaríamos esse incêndio. Infelizmente hoje tem muita gente que está em cima do topo lá só, que adianta isso aí? Isso aí, isso aqui, e não mexe uma palha. Meu irmão, seja daqueles que põe a mão na massa, que ajuda, que coopera, que busca de Deus uma forma. Aí alguém fala: mas eu não vou me oferecer, porque vai pensar que eu sou o quê? Não, irmão, se você tem uma capacidade de Deus, você tem um desejo de fazer algo em nome de Deus, procure o seu pastor, procure o seu líder e diz: olha, eu não estou atrás de posição, não estou atrás, não, eu estou aqui me colocando à disposição para te ajudar. E se existe alguém que vai achar ruim com um negócio desse, irmão? Agora, claro que tem uns que na verdade eles querem só cargo, né, irmão? O pastor Zé Wellington lá conta que estava construindo a igreja, né? Chegou um cidadão lá e disse: pastor, eu quero viver da obra. Quero viver da obra, pastor. Aí ele chamou lá o encarregado lá, falou: tem esse rapaz aí, tá querendo
vivendo a obra aí, arruma um serviço para ele aí, ajudar aí a fazer a massa. Ele falou, não, pastor, não é essa obra não, de servente pedreiro, Deus que me livre o negócio, eu quero da obra, pastor. Oh, meu filho, a obra do Senhor não é cabedal para gente que não quer trabalhar não, irmãos. Se existe uma coisa que não tem espaço na casa de Deus, é para os ocupados. Na obra de Deus, Deus tem compromisso com quem quer cooperar, quer te ajudar. E nós ministramos, numa das ministrações, nós falamos isso, irmãos, que na casa de Deus tem alguma coisinha para todo mundo fazer. Alguma coisinha tem. Não, mas eu não tenho nada. Tem, irmão. É só se procurar que você vai achar. É só você orar a Deus, Deus vai mostrar para você. Tem, às vezes é uma coisinha simples, mas é importante, é necessário. Faz a diferença, irmãos. Faz a diferença. Por quê? Nós precisamos ter na casa de Deus esse nível de relacionamento de cooperador, de alguém que ajuda, que contribui com alguma coisa para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o seio da família, para a sociedade, né? Tem gente, irmãos, que, meu Deus do céu, está só um peso na terra, fazendo peso na terra, não faz nada de útil, não serve para nada. Não, crente, principalmente cristão em Cristo Jesus, nós temos proposta aqui, mas não estamos aqui passeando de passagem, não, perambulando, gastando tempo, passando raiva para os outros, não. Você pode fazer raiva para os outros, sim, porque uma hora a gente faz, né? Mas você tem alguma coisa de útil para fazer. Então seja um cooperador na obra de Deus, no reino de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Epafrodita, ele era irmão, mas ele é também um cooperador que ajudava, estava disposto a auxiliar. Eu pastorei a igreja há muitos anos, eu trabalhei em muitas lideranças, vários departamentos da igreja, irmão. Como é bom, irmãos, como é bom ter alguém que está ali sempre ali pronto para nos ajudar, que a gente precisa. Isso é um respiro, a gente tem que estar descabelado, porque ninguém é completo, ninguém faz tudo, irmão. Ninguém faz tudo. Então tem área que a gente, né, tem dificuldade. Às vezes você pode até tentar fazer, mas, né, uma coisa que um outro que tem aquela capacidade faria em 2 minutos, você vai até, mas leva 1 hora para fazer. Aí chega alguém que é abençoado por Deus, mas deixa, pastor, deixa eu, já fez. Oh, meu Deus do céu. Mas é assim que Deus faz, Deus usa cada um com as suas qualidades. Então naquilo que, na sua personalidade, naquilo que Deus te deu capacidade, você tem alguma coisa, você pode cooperar. Então seja um cooperador no reino de Deus, seja um cooperador na obra de Deus. Quantos aqui nesta noite podem dizer que eis-me aqui? Amém? Você pode dizer eis-me aqui? Chega para o seu líder, chega para o seu pastor, pastor, o que está precisando aí? O que está precisando aí? Eu estou com vontade de ajudar. Eu estou querendo, eu ouvi a palavra lá, porque, irmãos, o call aqui é uma capacitação, e não é só para ficar na teoria, não, tem que ser na prática. Eu espero que depois dessa palavra aqui, nós sejamos mais amigos, mais irmãos e mais cooperadores no reino de Deus. Na prática. Glória a Deus. Então, relacionamento de irmão, relacionamento de cooperação. Aí o apóstolo Paulo dizendo, Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o qual não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Filipenses 2:22: mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho servindo ao Pai. Que coisa boa, irmãos. E aí entra então o terceiro nível de relacionamento que ele menciona aqui, que é: primeiro é de irmão, o segundo de cooperador, e o terceiro de companheiro nos combates. Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, quer as circunstâncias sejam boas ou ruins. Porque até quando a coisa está boa, né, irmão, é até fácil, né? Mas nós precisamos de pessoas que sejam nossos companheiros. Seja no momento bom, porque no momento bom precisamos ter companheiro também. Seja nos momentos ruins que precisamos também, que não nos abandonem. São companheiros de combate, pessoas de combate em oração. Sabe aquela pessoa, quando você está enfrentando uma batalha, você liga lá, ora comigo aí, jejua comigo, essa pessoa vai jejuar com você. Você tem alguém assim? Se tem, erga a mão para o céu e graças a Deus. Pessoas que estão ali para, e chega lá, a gente está assim já desistindo, né? Não, chega, não, que isso, não estou com você, Deus vai te dar vitória, nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre, vai, irmão.
Que coisa maravilhosa, irmãos. Companheiros de combate. Eu tenho certeza que, assim como eu estou aqui diante de vocês, vocês estão aí, é porque Deus levantou pessoas que combateram conosco. Em oração, né? Em tantas situações, pessoas que oraram por nós, que nos ajudaram. Por isso nós estamos aqui. E nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Eu só fosse citar aqui. Eu posso ter uma lista aqui, eu acabei 16, né? Eu acredito que todos nós devemos ter uma lista. Fulano de tal. Às vezes uma ajuda financeira, né? Às vezes uma palavra. Enfim, tantas coisas. Mas são pessoas que se colocam ao nosso lado. Eu fico vendo aqui, eu citei aqui, Atos capítulo 16, versículo 22, Paulo e Silas, não é? Dava glória, Deus operando maravilha, sinais, prodígios, expulsando demônio, oh glória! Numa dessa aí, até eu estou junto. Mas daqui a pouco, né? Prenderam eles, deram uma surra nos dois. Aí, de repente, se fosse, de repente, um monte de hoje, ô Paulo, mas que furada você me deu. Eu achei que era só glória, eu achei que era só Pentecostes e tal. Rapaz, ai, que surro que eu levei, Paulo. Que você foi me colocar numa dessa, rapaz, que isso? Mas não, lá pela meia-noite, os dois tinham levado uma surra de lascar, preso no tronco, mas era companheiro de combate. Não sei quem falou primeiro, mas um falou para o outro: olha, o que vamos fazer? Vamos cantar? Vamos cantar, vamos orar. E Paulo e Silas começaram a orar, começaram a louvar a Deus, e os irmãos conhecem a história. Houve um movimento de Deus ali naquele lugar. Aquelas cadeias se abriram, o carcereiro se converteu a Jesus, mas Paulo e Silas estavam ali. Aleluia. Momento difícil. Alguém vai dizer: Paulo, que misericórdia, para que homem de Deus eu sei, está louco. Pensei que você era não, me decepcionei com você. Que isso? Nada. Estou junto, Paulo. Glória a Deus, estou junto. Glória a Deus. Bateu em você? Toma em mim também. Estamos juntos. Porque quem está junto nas aflições, quem está junto nas batalhas, também se alegrará junto com as vitórias de Deus. Aleluia! Glória a Pode ter Deus. certeza que é a resposta é bendito é o Senhor. Mas nós precisamos de pessoas que Deus nos dê, que sejam companheiros nos combates. Então nós vamos caminhar agora para a conclusão. Então nós falamos aqui que nesse relacionamento nós temos aí 3 níveis de relacionamento, que é de irmãos, de cooperação e de companheiro nos combates. Glória a Jesus. O nosso Deus prepara-nos a pessoa certa, no momento certo, para a causa certa. E existem pessoas, irmãos, que passarão na nossa vida simplesmente com uma missão de nos ajudar e depois não permanecerão. Já outras pessoas permanecerão conosco, mas terão pessoas, irmãos, que Deus só vai trazer elas para dar aquela ajuda que nós precisamos, depois tchau. Mas cumpriu a missão que nós precisamos, porque não importa, às vezes pessoas que estão próximas de nós, às vezes não têm condições de nos ajudar. Aí Deus manda de outro lugar, Deus manda, Deus tem as suas provisões. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós já falamos aqui que, por exemplo, os grandes homens da Bíblia Sagrada nunca foram homens isolados, sozinhos. O que fez isso se deu mal, que foi Sansão. Irmãos, conhecem? Sansão foi cheio, mas irmãos perceberam que tudo ele fazia sozinho? Perceberam isso? Arranquei a porta da cidade, fortão, né? Foi lá e fiz isso, fiz aquilo. E no mesmo jeito que ele fazia tudo sozinho, também acabou caindo em fracasso. E ele, irmãos, ele não queria companhia de ninguém, nem dos pais. Só chamou os pais lá para oficializar o casamento da mulher que ele já tinha arrumado por ele mesmo. Porque tem uns assim, irmãos, tem uns que só vêm pedir com você depois que já decidiu. Aí, irmão, depois que já fez a caca, depois já está enrolado. Não, mas por que não chama antes, não? Chama, pede um conselho antes. Claro que depois da misericórdia vai procurar ajudar. Mas se tivesse pedido ajuda, orientação antes,
seria, às vezes, evitaria muitos dissabores, não é verdade? Então, Sansão é um exemplo de homem que era portador da unção de Deus. Ele foi ungido desde o ventre da mãe dele, mas só que ele não queria fazer tudo sozinho, né? Eu sou tal, e aí se deu mal. Mas os grandes homens de Deus realizaram, mas estava cercado. Não, eu estava lendo aqui, não vamos entrar em detalhes e ler, mas os valentes de Davi foi o que foi, irmãos, mas ele tinha vários, mas desses vários que ele tinha, ele estava 30, e desses 30, diz que ele tinha 3. E olha, então muita coisa que às vezes as pessoas, e aí às vezes tem alguém que chega a uma conquista e ele esquece, né? Que aquela conquista, aquela posição que ele chegou, é porque aí esquece, não, foi nada, senão as pessoas que estão à sua volta aí te dando sustento, você não estaria coisa nenhuma. Então nunca vamos esquecer aquilo que nós realizamos, nunca vamos esquecer, irmãos, de ser grato àquelas pessoas que estão à nossa volta e que contribuíram para nos ajudar. Davi é um exemplo disso, não é? É o grande rei Davi, mas lá no final ele fez questão de enumerar e citar nome por nome daquelas pessoas que foram os guerreiros dele, do lado dele. E isso em nada diminuir, irmãos, aquilo que Davi era, aquilo que Davi foi. O fato dele compartilhar que aquilo que ele conquistou não foi sozinho. Ele era o líder, mas através da sua liderança, mas foi as pessoas que estavam ao Então, os valentes de Davi, está lá em 2 Samuel, né? 2 Samuel, depois os irmãos podem ler, capítulo 23, 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 10, está lá para os irmãos ver depois, ele enumera os valentes de Davi. Então, eu não sou mais que Davi. Você acha que você é mais que Davi? Você não teve ninguém? Não caia no erro de Sansão. Você cerca de pessoas para te ajudar. Aleluia. E temos aí os discípulos de Jesus, os companheiros de Paulo, enfim, todos os homens da atualidade, todos que têm conquistado algo, é porque está cercado de pessoas que são leais, companheiros e cooperadoras e fiéis em todos os combates. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, agora nós caminhamos para a conclusão. Aí alguém pode dizer, mas como que eu posso ser ou ter pessoas com esse nível? De irmãos, de companheiros, de cooperadores. Como que eu posso? Então, eu vou citar aqui alguns, se quiser anotar aí, isso não está na apostila. Como ter um relacionamento de aliança, um relacionamento de compromisso, um relacionamento de companheirismo, um relacionamento firme de pessoas, tanto eu sendo como alguém sendo para mim. Então tá aí, eu vou citar para os irmãos. Primeira coisa, irmãos, nesse relacionamento, para que haja um nível mais profundo desse relacionamento, precisa de intencionalidade, investimento de tempo. Temos que estar junto, temos que ter intenção. O apóstolo Paulo, a primeira viagem que ele foi missionário, foi Barnabé com ele, né? Depois, quando foi fazer a segunda, eles tiveram lá uns entendimentos, porque Paulo queria por uma direção e Barnabé queria por outra, mas aí Paulo falou, mas agora? Então aí chegaram à conclusão. Então foi o seguinte, você vai para lá, eu vou para cá. E a amizade continua. E todos lá vão fazer a obra de Deus, né? Só que aí falou, mas Paulo, mas agora? E agora? Sozinho eu não vou. Eu não posso ir sozinho. Aliás, quando Jesus deu esse ensinamento, já no princípio, quando ele mandou os discípulos lá na missão, ele mandou de quanto? De 2, hein? Jesus nunca mandou ninguém sozinho. Essa história de gente andando sozinho, eu vejo aí mulheres andando sozinhas, homens andando sozinhos, deixa a família em casa, deixa o pastor para lá, deixa a igreja para lá. Não, eu sou sozinho. Meu irmão, cuidado com esse negócio. Eu vejo muitas pessoas que têm sofrido derrotas porque estão sozinhos. Jesus nunca mandou ninguém sozinho. No mínimo 2. E aí, então, vem a intencionalidade. Paulo olhando assim e tal, aí foi que ele viu Silas, né? Aí disse que depois ele passou lá, chegou em outra cidade lá, aí ele viu um jovenzinho, animado assim, abençoado e tal, né? Rapaz, esse aí, ô Timóteo, você não quer passar a ser meu ajudante? Teve intencionalidade? Mas aí a partir disso também, passa a hora de conviver junto, andar junto. Porque para desenvolver
esse relacionamento de mais intimidade, mais proximidade e de companheirismo, irmãos, tem que estar mais tempo junto. Mas se encontra só uma vez por ano, só no aniversário, que intimidade que essa vai ter? Não. Então, primeiro, tem que ter intencionalidade. Olha, eu estou precisando, né? Eu preciso de um companheiro, eu preciso de alguém para me ajudar, tal. Você pode ser essa pessoa? Eu estou precisando de alguém para conversar. Você pode conversar comigo? Não pode chamar, não. Então não vai usar também, né? Porque aí me chama para conversar, fica só umas 4 horas você falando, vai ser uma vez só, ninguém vai com você, né? Então, vigia também, né, irmão? Conversa, mas, né? Mas, olha, eu estou precisando, liga para alguém, eu estou precisando de alguém hoje para me falar, para mim. É intencionalidade, você precisa procurar, porque às vezes nós estamos esperando, sabe, as pessoas virem, até uma revelação, um anjo mostrar a pessoa para ela vir. Não, irmão, se você está precisando de ajuda, está precisando de um companheiro, liga para alguém, manda mensagem para alguém, reserva um tempo, marca um café, um churrasquinho, alguma coisa. Eu sei que né, essa correria que nós estamos, ninguém tem tempo mais, mas irmãos, nós precisamos reservar tempo para nós fortalecermos nossos relacionamentos, porque senão está acontecendo, muita gente está morrendo, depressivo, isolado, sem ninguém nem nada, enfiado na rede social, que dá coisa virtual, que virtual não substitui o presencial. Ah, eu tenho 50 mil amigos virtual. Essa amizade líquida, né? Na mesma hora já aceita você, daqui a pouco já aceita você, daqui a pouco curte, daqui a pouco descurte, né? Aí você põe uma foto lá, fica, eu vou ver quantas pessoas vai curtir. Aí ninguém curte. Ai, meu Deus do céu, estou fracassado. Eu sou feia mesmo, eu não sei o que mesmo. Pô, irmão, que isso, irmão? Você fica dependendo da sua cor de rede social, de gente. Irmão, a pessoa nem tem tempo de ver o seu negócio lá, muito menos de curtir. Isso não define. Isso não pode, a rede social, os nossos contatos virtuais, não pode definir aquilo que nós somos e nem o tipo de relacionamento que nós temos. Glória a Deus, isso é verdade. Amém, meus queridos? Não pode. Então nós precisamos arrumar um tempo para estar junto, para compartilhar. Precisamos ter essa intencionalidade. Então, se você é uma pessoa que está precisando de ajuda, peça. Irmãos, tem gente que não tem coragem de pedir ajuda nem para o seu pastor. Fica esperando Deus revelar para ele. Ah, se Deus revela. Mas não é mais fácil você falar? Deus revela, claro que Deus revela, mas é mais fácil você falar, porque nem sempre Deus vai revelar. Nem sempre. Meus irmãos, lembra da história lá da mulher que o filho dela morreu? Lá no profeta, agora não sei se é Elias ou Eliseu. Eliseu, né? Ele lá, orou lá, ela teve filho, daquela coisa toda, o menino deu uma dor de cabeça, o menino morreu. Ela pegou o menino, colocou lá no quarto, falou, eu não quero conversar comigo, eu preciso falar com a pessoa, né? E foi lá, para o profeta. O profeta vendo se aproximando, falou, não sei o que está acontecendo lá em terra tal. Mas Deus não revelou. Deus não revelou para o profeta o que tinha acontecido. Ela teve que chegar, falar ao Senhor, e ela estava com raiva do profeta, hein? Estava com raiva, porque ela falou, eu pedi filho. Eu estava muito bem, sem filho, já estava resolvida, que eu não ia ter mesmo. Depois o senhor apareceu com esse negócio aqui, falando que ia ter filho, teve filho, até mesmo, mas agora morreu. Para quê? Está amargurado o profeta. Mas quando ela chegou, porque ela precisava, né? De repente Deus revelasse para o profeta que ela ia continuar com o ressentimento que ela precisava desabafar. Que às vezes é isso, irmão. Já vê, tem que ter costa grossa, porque às vezes a pessoa chega e descarrega na gente, velho. Tem que ter costa grossa. A pessoa simplesmente, não é que ela está com raiva, não, ela está tensa, ela está amargurada, tem que jogar. E você segura, Deus, me dê graça aqui, Deus abençoe, Deus segura, meu irmão. Porque ela precisa pôr para fora. E ela pôs para fora, mas Deus não mostrou para ele. Ele falou, Jesus, vem aí, vai lá, porque Deus não mostrou o que está acontecendo, não sei o que é. E olha, o profeta Eliseu. Então não espere, irmão, até por seu pastor, por seu líder, não é? Por seu cônjuge. Somente nós homens, nós temos uma dificuldade. Nós temos uma dificuldade. As mulheres, meu irmão, quando elas estão com essa grama, vixe, ela fala com uma, fala com o outro, mas nós homens, nós temos essa dificuldade. Precisamos vencer essa barreira. Às vezes nós compartilhamos, irmãos, nós temos muitas dificuldades de compartilharmos até com a nossa esposa. Agora é claro, irmãos, né? Porque tem umas esposas também, né?
que mete medo do camarada compartilhar, né? Então você precisa ser uma esposa que dê essa segurança para ele, porque de repente tem esposa que você compartilha a situação com ela, meu Deus do céu, e pai, eu vou morrer, vou matar. Então você precisa ser alguém que demonstre confiança, para que a pessoa vá compartilhar com você e tenha segurança. Você não vai estar escapelando por aí, em vez de ter um problema, vai ter dois, né? Alguém se pergunta por que Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, porque ele saiu de fininho de madrugada, não falou nada para Sara. Irmão, lembra que não contou nada para ela? E sei lá, irmão, se ele falasse para Sara que ele estava indo lá para oferecer o Isaac em sacrifício, eu imagino que essa Sara ia aprontar um pampeiro. Meu filho, não! Que é isso? Que é isso? Então, naquela situação ali, ele saiu de fininho, foi lá e ofereceu o sacrifício. Então, é naquela questão que tem coisa que é só você e Deus, meu irmão. Mas existem outras coisas que você precisa compartilhar. Peça ajuda para a esposa, para o pai, enfim, para o pastor, para os irmãos maduros na fé, enfim. Então, a primeira coisa, precisa ter intencionalidade, precisa ter investimento de tempo, para que a gente tenha mais essa maior proximidade, para que, principalmente em tempos difíceis, a gente não se ache sozinho. Amém, amados? A segunda coisa, seja hospitaleiro. Amizade, comunhão se constrói em redor da mesa, nos sofás. Isso está fazendo falta, irmãos, nos nossos tempos. Está fazendo falta. No máximo, hoje a gente se encontra no restaurante, de preferência aquele que fica em pé, para ser mais rápido, né? Toma um café. E os mais espertos, eu tinha um senhor que trabalha perto de mim, que ele é esperto. Ele ia tomar o café no bar e ele já ia com o dinheiro do café na mão. Eu falei, por que você já vai chegar lá e já pagava adiantado? Eu falei, mas por que você vai lá? Porque geralmente as outras pessoas vai lá, toma um café, depois ele paga. Eu falei, não, já vou pagar adiantado, porque às vezes eu chego lá, chega uma pessoa perto, começa a conversar, aí na hora de ir embora fica aquele negócio, né? Você paga, eu pago, você paga, eu pago. Então eu já paguei o meu, terminou o assunto, eu já vou embora. Porque tem amor que é aqueles que você fica pondo na mão, não, deixa que eu pago, né? Deixa que eu pago, mas nunca sai a mão do bolso, né? Deixa que eu pago, deixa que eu pago. Fala, Deus. Mas, né? Esse momento da mesa, isso é importante na família, ao redor da mesa, ter aquele tempinho para estar juntos, né? Ao redor juntos. Aqui é o essencial, menos restaurantes e mais casa. Sermos hospitaleiros, a Bíblia fala que muitos nessa hospitalidade acabaram hospedando anjos sem saber. Hospitalidade. Pastor, não, porque é minha casa, eu preciso primeiro, tá bom. Ninguém está indo lá, interessado na sua casa. Quem está precisando é da sua companhia. Entende? A sua companhia. Então, se eu chegar lá, não vai reparar, não precisa falar. Você já falar reparar e eu vou reparar, porque chamou minha atenção, né? Então não fala nada, não. Não repara não, porque aqui está quebrado, mas eu ia nem ver, irmão. Agora se falou, agora eu fico olhando. Só está quebrado. Não, nem falo, não. Receba, irmãos. Não fique esperando ter uma mansão. Porque tem muitas pessoas que hoje ficaram esperando ter uma mansão. Hoje eles têm a mansão, mas não tem mais ninguém para frequentar a sua mansão. Está lá a mansão sozinha, não tem mais ninguém. Porque né, nesse caminho para conquistar, meu querido, eles perderam pelo caminho, perderam família, perderam amigos, perderam tudo. Agora tem tudo e estão sozinhos. Então não deixemos pelo caminho isso. Vamos ser hospitaleiros. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque deu certo nós dois, porque a gente gosta de receber a gente em casa. E às vezes eu falo até com ela, que às vezes até ela exagera, porque às vezes fala, faz né? Vai vir o pessoal aqui para jantar com a gente, né? Aí faz aí um frango assado, já faz frango assado, faz pernil assado, faz umas 3, 4, ai, tô cansado, também você fez 3 misturas. Mas ela gosta, faz, com abundância. Você vai em casa lá, mas não tem, né? Glória a Deus. Mas é gostoso, irmãos, receber hospitalidade na minha casa. Isso vai criando em nós essa proximidade. Nós não podemos ser crentes, irmãos, somente de mal nos encontrarmos uma vez por semana na igreja. Não, precisamos ter contatos no dia a dia, mensagens, se for possível um café juntos, porque nisso vai criando esta proximidade entre nós. Está me entendendo? Pode ser amém, irmão? Amém. Então, primeiro a intencionalidade, segundo, ser hospitaleiro. Terceiro,
Declare seu amor para com alguém. Declare para essa pessoa se ela é importante para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já alguma vez na vida já disse para o seu pastor o quanto ele é importante para você? Se é que ele é, então? Que você nunca falou, então de repente ele está pensando que você não vale nada para você. Mas já falou isso? Você já falou para a sua esposa, seu esposo, o quanto ele é importante para você? Já declarou isso? Declara. Daqui a pouco no final nós vamos fazer um exercício aqui com a permissão do pastor. Nós vamos fazer um exercício aqui entre nós. Amém, amados? Porque nós precisamos aprender isso, a declarar. Fale para essa pessoa. Olha, eu lembro, irmãos, e às vezes, pastor, nossa, às vezes Deus até prepara pessoas numa situação dessa para levantar a gente. Porque todo obreiro, toda liderança, às vezes existe um momento que você está meio, quando você está desanimado, e Deus já várias vezes usou pessoas para me falar declarações para mim, que momento eu estava pensando em desistir. E a gente pensa, mas em situações a gente pensa. Eu lembro que uma vez eu estava saindo, estava no batismo, e eu estava, sabe esse negócio? Pregar, estava nem João Batista, disse que João Batista não fez nenhum sinal, mas disse, tudo que a gente falou de Jesus era verdade. Eu não fiz sinal, não tem, eu vejo o pessoal aí, faz, o negócio acontece, maravilha, eu prego e tal, parece que não acontece nada, ele estava, sabe, o negócio, acho que eu não fui chamar para esse negócio não. O negócio, eu sou músico, então agora vou ficar tocando meu saxofone lá, vou largar a mão desse negócio de pregar, esse negócio aí, larga a mão desse negócio aí. E aí eu estava no batismo, irmãos. Quando eu saio para fora, eu encontrei um batizando, tinha mais batizado. Monildo, que bom que eu te encontrei aqui. Eu estou me batizando hoje, mas você foi a pessoa que Deus usou para que hoje eu estivesse aqui, passando para batismo mais. O que eu fiz? Eu não lembro. Irmão, um dia fui no culto e você pregou e aquela palavra entrou no meu coração. Jesus fez uma obra, eu estava numa situação tremenda. Deus fez uma obra, me libertou, abençoou minha família e hoje estou aqui passando pelas águas batismais. Aleluia! Irmão, eu já não queria pregar mais, já estava, irmão, tem um lugar para pregar lá? Irmão? Eu já fiquei animado, irmão. Porque essa pessoa falou para mim que eu fui importante para ela. Então fale, declare para essa pessoa. Se a pessoa te ajudou, se a pessoa é importante, se a pessoa é algo especial para você, declare isso para a pessoa, para o seu irmão, para o seu cônjuge, para o seu familiar. Quantos filhos que nunca falam para os seus pais o quanto isso é importante para eles? Pelo contrário, dizem, pai, mãe, a senhora é atrasada, a senhora não tem para trás, a senhora não está com nada. Não, meu querido. Mãe, obrigado. Pai, obrigado. Eu sei que não foi fácil para chegar aqui, o senhor tem cuidado de mim, então eu te agradeço. Irmão, que pai que não vai ter coragem, vai ficar animado para levantar 5 horas da manhã ouvir um filho falar um negócio desse? Não é? Que bênção, então faça isso. Declare, não custa nada. Eu sei que às vezes mas é exercitar. Se não conseguir falar pessoalmente, que às vezes não consegue, hoje tem o zap, manda pelo zap mesmo e põe um coraçãozinho lá, mas começa a falar, a declarar entre nós irmãos, entre nós obreiros, irmãos. Não fica, não precisa, não vou falar não, porque ele vai se inchar. Não, irmão, se ele é crente, não vai se inchar não. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te usou nesta noite a sua vida, parabéns. Mas, irmão, não vem com falsa modéstia também não, tá, irmão? Porque às vezes alguém elogia e não foi nada, irmão. Deus me usou nada. Não, irmão, se Deus da mão está falando que Deus te usou, você que não pode é pegar a glória para você. Mas falar que não, isso não foi nada não. Claro que foi, Deus te usou sim. Então não menospreze o que Deus fez através da tua vida. Não vem com essa falsa modéstia não. Mas dê glória a Deus. Mas claro, como Deus te usou nesta noite. Foi uma bênção a sua palavra. Olha, mas que louvor abençoado que você cantou hoje. Que bênção, você vai dizer o quê? Sou bom mesmo. Não, falei, glória a Deus, graças a Deus. Que bom que Deus me usou nesta noite. Fiquei feliz agora. E agora você até me animou para me dedicar mais ainda, para me consagrar mais a minha vida ainda. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos declarar. Quarto, para nós caminharmos para a conclusão. Persevere no dia bom e no dia mau. Nós já falamos sobre isso, né? O companheiro de combate é aquele que está em todo momento, está junto. Às vezes a coisa está embaixo, às vezes alguém está, né? A situação, um dia está meio nervoso, está meio, mas, eu estou de mal, não quero mais você. Não. Todo mundo tem um dia que está meio, né? Meio atravessado.
Depende do temperamento de cada um, irmãos. Tem gente que já levanta a 120 por hora, irmão. Eu mesmo levanto a 10 por hora. Tem dia que eu chego lá no serviço, o pessoal fala, não fala comigo não, que ele está cortando ainda. Mas ele já faz 2 horas que eu levantei. Né? Tem gente que vai, né? Entendeu? Vai, quando ela faz 10 horas, ele tá. Só que também depois que ele pega a mão, aí vai longe, vai até meia-noite, 1 hora, tá né? Mas tem uns que vai lá. Tem uns que é elétrico, começa, tal, já levanta às 6 horas da manhã, já põe ainda Chile Carvalhais lá no volume, lá e tal. Meu Deus do céu, que isso, mas são pessoas, cada um tem a sua, né? Mas vamos perseverar. Mesmo que alguém um dia esteja um dia mal, um dia não esteja bem, mas às vezes alguém cometa alguma falha, irmãos, não vamos ser dessa sociedade hoje descartável. O Evangelho não é descarte. O que é hoje, a sociedade hoje? Enquanto você estiver fazendo o bom, dando aproveitar, eu estou você. Não serve mais? Eu te jogo fora, eu te dispenso. O Evangelho, eu louvo a Deus, porque nosso Deus não é assim, irmão. Porque se nosso Deus fosse descartar, nenhum de nós estaria aqui. Mas graças a Deus que Deus mesmo, nas horas que nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós... Não, mas Deus falou, não, mas eu não desisti de vocês. Aleluia. Vai, vou dar outra chance, vou dar outra oportunidade, estou junto. E assim nós temos que ser com as pessoas. Não é porque a pessoa deu uma errada, que agora você já não presta mais, já joga fora, não quer mais nada, só na minha frente. Me surpreende muito, irmãos. Ali, sabe quando Jesus foi? Os discípulos todos não abandonaram Jesus, não foi? Quando Jesus ressuscitou, que ele encontrou os discípulos, não é? Todos eles, misericórdia, guarda, Jesus vai dar uma lapada em nós, né? Tá, ixi. Aí você vê lá em Marcos, lá, irmãos, Jesus chamou eles, que ele chama lá, vai lá, falou para Maria, vai lá e fala para eles que eu vou lá na Galileia, você lá que eles me encontrem lá. Ixi. Todos nós abandonamos Jesus, todos nós falhamos, tal. Agora Jesus quer falar conosco. Ih, se prepara, Pedro, porque Jesus deu um recado até especial para você também. Ele falou assim, e a Pedro? Pedro está com meu Deus do céu. Vou até preparar o nome, né? Aí, olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando chega o capítulo 16 lá de Marcos, quando Jesus reuniu seus discípulos, Jesus falou alguma coisa de que eles tinham traído ele? Jesus falou, não, o que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que Jesus estava falando? Vocês falharam, mas a missão está de pé. Aleluia. Eu continuo contando com vocês. Aleluia. Eu vou usar vocês. Aleluia. Isso é um exemplo para nós, meu irmão, que Jesus não é qualquer coisinha, está largando a gente para lá, não. E assim também nós temos que ser com as pessoas. Irmãos, tem gente descartando família, com esposa, por qualquer coisa. Não, meu irmão, não desista, persevere. No dia bom, no dia mal, seja o que for, não descarte. Porque chegará o tempo da vitória em nome de Jesus. Aleluia. E graças a Deus por nosso Jesus. Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. E a gente tem que ter esse exemplo também com as pessoas. Persevere, irmão. 5. Vulnerabilidade. Eu explico isso aqui. O que é isso? É você se deixar ser conhecido nas coisas boas e nas ruins. Irmãos, só vamos ter mais intimidades, mais proximidade com as pessoas, se nós demonstrarmos também a nossa vulnerabilidade. Sabe aquela de você chegar uma hora e você diz, olha, eu estou precisando de ajuda. Agora eu estou precisando de ajuda. É você expor essa vulnerabilidade. Porque se você fica só dando uma de fortão, de fortuna, vai achar que você precisa de ajuda. Você está... Como é que as pessoas vão se dispor a ajudar você se você está dando de boa? Não de bonzão? Não. Eu lembro que uma vez eu liderava um grupo de 40 eram quase 50 adolescentes. E aí estava uma festividade, estava organizando uma festividade, e na semana da festividade, meu menino, irmãos, caiu enfermo. E aí aquela aflição, porque eu tinha que preparar a festa, e a esposa em casa, nem doente, aquela coisa toda, e nisso eu já estava num período também, aquele período que eu mencionei para os irmãos, de dificuldade financeira, aquela coisa toda. Irmão, que aflição. Aí teve um ensaio, ensaiamos, preparamos hinos para cantar, é a festa.
Terminou o ensaio, eu me coloquei na frente daquele grupo de adolescentes e disse para eles o seguinte: olha, a festa está tudo preparado, os vinhos estão prontos, só que tem uma coisa, vocês, eu vou dobrar meu joelho agora aqui, vocês vão orar por mim, porque estou numa situação muito difícil. Minha esposa, meu menino está enfermo, eu estou passando dificuldade financeira, então eu vou aqui agora, eu estou sempre orando por vocês, estou sempre ajudando vocês, agora eu como líder de vocês, mas hoje, quem está passando aqui sou eu, vou pôr meu joelho aqui, vocês rodeiam de mim e oram por mim. Vulnerabilidade, isso diminuiu a minha coisa com eles. Eu não, porque o que eles vão pensar de mim? Não, naquele momento eu estava vulnerável. E eles oravam por mim. Oravam pela minha vida e Deus me deu vitória, irmãos. Naquela noite Deus usou o pregador, meu irmão. Deus, parecia que Deus tinha me pegado no colo. Aquela vez me pegou no colo, irmãos. Falou, confortou meu coração. Deus ajudou meu filho, Deus curou. Depois ele sarou. Irmãos, ele sarou de um jeito que ele nunca mais foi para o hospital. Mas você quer que as pessoas ajudem, que as pessoas tenham proximidade com você? Não tenha receio de demonstrar a sua vulnerabilidade. É claro que você tem que escolher as pessoas certas. Você tem que saber, por isso, que tem que estar próximo. Você está ali no convívio, você vai saber quem você pode contar. Para quem você pode abrir o seu coração, pedir uma oração, pedir um conselho, pedir uma orientação bíblica. E através dessa forma, você vai criar então esse vínculo de alguém que vai poder ser seu ajudador, seu companheiro de combate, vai estar lhe ajudando a sua aflição. Glória a Deus. E finalizando, irmãos, finalizando aqui, já falamos da proximidade e finalmente, para nós termos esse combate junto, essa proximidade de vínculo, nós precisamos cumprir uma missão junto, fazer algo juntos, temos um objetivo juntos. No caso dos irmãos aqui, nós temos aqui a igreja, os irmãos estão juntos, fazendo a obra do Senhor, os irmãos aí de outra cidade. Esse fazer junto cria essa cumplicidade. Não é uma missão minha, não é uma missão de fulano, é a missão do Senhor. Aleluia. Nós cumprimos juntos essa missão. Só há uma missão que o Senhor deu para nós: pregarmos o Evangelho, fazemos a obra de Deus. E ao cumprir essa missão juntos, isso vai criar esse vínculo nas nossas vidas. Aleluia. Aqui alguém já escreveu assim, ó: nem festa, nem guerra se faz sozinho. Há pouco tempo eu vi de alguém que preparou uma festa de aniversário, convidou as pessoas e não apareceu nenhuma pessoa no aniversário dela. Tem como fazer festa sozinho? Não tem. Festa não se faz sozinho, mas guerra também não se faz sozinho. Guerra se faz com parceria, com combate, com pessoas na nossa volta. Então, seja para festa, seja para alegria, que Deus nos dê essas pessoas que sejam nossos irmãos, nossos cooperadores, nossos companheiros de combate, e que nós sejamos essas pessoas também, e que Deus nos dê essas pessoas. Amém, meus queridos? Com a permissão do pastor, eu queria pedir para vocês ficarem de pé em nome de Jesus. E nós falamos aqui algumas coisas aqui. E eu gostaria, se não for constrangimento para você, mas eu gostaria de fazer um exercício com você aqui nesta noite. Um exercício. Se tem alguém aqui neste auditório aqui, que uma vez na vida, em algum momento, foi importante para você, ajudou você em alguma coisa, seja, de repente essa pessoa nem sabe, eu gostaria de pedir para você que você compartilhasse com essa pessoa aqui nesta noite. Pode ser para o seu pastor, para o seu líder, para o seu cônjuge. Eu vou chamar aqui a minha esposa, vem aqui. Aqui só está ela aqui, gostaria que ela viesse aqui. Figênia, a minha esposa. Nesse auditório aqui eu só tenho ela para falar o quanto ela tem sido importante para a minha vida. Tem alguém aqui nessa cuidado de sim? É o seu cônjuge? É o seu pai? É o irmão da igreja? Eu gostaria que você falasse com essa pessoa.
o quanto ela é importante para você, o quanto ela, em alguma coisa que te ajudou, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, que seja que for, compartilhe com essa pessoa, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Em muitas situações, que eu estava já desistido, mas ela estendeu a mão. Glória a Deus. Estou vendo eles, irmãos. Se é como obreiro da casa do Senhor, esse obreiro também, ele precisa dessa palavra. Ele precisa dessa palavra. O quanto ela é importante para você. As orações dessa pessoa para você, aquele conselho que ele te deu uma vez para você. Compartilhe isso nesta noite em nome de Jesus. Essa pessoa com certeza vai sair daqui dessa noite mais feliz, sabendo que você tem sido importante para ela. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida da minha esposa aqui. Deus abençoe meus pastores que não estão presentes aqui, mas tantos eles que me ajudaram. Deus abençoe meus pais. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Deus abençoe meu mano, só tenho um irmão. Obrigado, meu irmão. Tantas batalhas que nós enfrentamos juntos. Obrigado, filho. Obrigado, filha. Você é bom. Filhos, eu tenho 2 filhos. Obrigado, filha. Quantas vezes que me ajudaram na obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que esse exercício, meus queridos, se repita em outras oportunidades da nossa vida. Que nós não sejamos, que às vezes nós somos muito fáceis em criticar o outro. E somos muito falhos em agradecer. Em dizer o quanto essa pessoa é importante na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção, irmão. Nós somos a família do Senhor. Nós somos o povo de Deus, irmãos em Cristo, cooperadores, companheiros de combate. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por eu fazer parte dessa família. Obrigado pelos meus irmãos que nos suportam, que me perdoam, que me amam, que me ajudam. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Como é precioso, irmãos, andarmos com Jesus e juntos lado a lado andarmos Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Tem um vídeo, meus irmãos, na internet, que já teve muitos milhões de visualizações, que eu acho que você já deve ter visto, de um búfalo
Ele estava ali manquejando. E um leão foi se aproximando dele. Não sei quem já viu esse vídeo aqui na internet. Alguém já viu esse vídeo? Desse búfalo que estava ferido, manquejando. E aquele leão foi se aproximando né? E aquele búfalo não teria como enfrentar aquele leão. Ele já estava machucado. Se ele nem tivesse machucado, ele já não teria condições de enfrentar aquele leão. Mas ele já estava ferido. Mas daqui a pouco, meus irmãos, aquele leão pensou que a janta dele já estava pronta. Daqui a pouco, irmãos, começou a aparecer búfalos de tudo quanto é lugar. Começou a rodear aquele búfalo ferido e começaram a rugir, fazendo barulho. Aquele leão falou: o quê? Eu vou sair fora. Eu pensei que ele estava sozinho, machucado, mas tem uma legião que está ali para protegê-lo. Eu quero dizer para você nesta noite que Satanás pensou que já ia tragar a sua vida. Aleluia. Mas está aqui, ó. Nós estamos rugindo aqui, clamando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Você não está sozinha. O inimigo não vai te derrotar. Glória a Deus. Nós estamos aqui para orar com você. Nós estamos para pelejar junto. E a vitória é nossa. A nossa família. A vitória é nossa. A tua família, a minha família. A luta é nossa, em nome de Jesus. E a vitória vai ser nossa também. Porque o inimigo, ele é covarde. Ele se aproveita das vulnerabilidades. Ele se aproveita das pessoas isoladas, sozinhas e frágeis. Mas o nosso Deus, Ele tem um povo preparado para ajudar as nossas vidas. E eu quero finalizar essa ministração nesta noite orando com vocês. Tem duas orações que você pode fazer nesta noite aqui, no final dessa ministração. Você pode fazer uma oração pedindo a Deus uma pessoa para te ajudar. Uma pessoa para combater com você. Mas Deus, manda essa pessoa para mim. Deus vai mandar. Eu quero dizer para você que Deus já preparou. Glória a Deus. Jeremias foi jogado no calabouço para morrer. Mas Deus tinha um Obed. Eu quero dizer para você que Deus tem sempre um Obed para salvar o Jeremias. Então Deus já tem preparado um Obed para salvar você. Deus não vai deixar você deste calabouço. Tem um hino que fala assim, né? Deus não vai deixar você deste calabouço. Esquece os inimigos, esquece o que fizeram com você. O importante é que Deus tem preparado uma pessoa que vai te ajudar. Isso é o que vale. Então você vai pedir a Deus essa pessoa. Senhor, eu preciso de amigo. Eu preciso de companheiros. Peça a Deus nesta noite. Mas a segunda oração que você vai fazer nesta noite, fala: Senhor, faça de mim um companheiro para alguém. Faça de mim uma bênção, um ajudador para alguém. O Senhor vai capacitar. E se prontifique. Se disponibilize para ajudar as pessoas. E você vai ser uma bênção. Você não tem ideia como Deus pode usar você. Naquilo que você é, naquilo que você tem, Deus pode usar você de uma maneira maravilhosa. Mas se disponibilize nesta noite. Senhor, eis-me aqui, Pai. E fica de olho, tá? Fica de olho. Fica olhando. Porque tem líder que fica aí com o olho fechado. Não, seja intencional. Você viu que alguém na igreja chegou, alguém que, né, é alegre e tal, de repente chegou, está cabisbaixo, abraça a pessoa, diz: querido, vou orar por você. Provoque. A gente conhece, não seja alguém que observa, que olha as pessoas, olha no olho, acompanhe as pessoas, e o Espírito de Deus vai mostrar para você. Aleluia. Pode ser que não, eu não quero nada, mas você dê um abraço. Às vezes as pessoas estão num grau tão difícil que às vezes naquele primeiro momento a pessoa reage, que às vezes a pessoa está ferida, quem está ferido é tendência a ferir, mas você pensa que não valeu nada, valeu. Você fez a sua parte, e o Espírito de Deus vai encarregar de fazer. Mas seja intencional, se disponibilize e seja observador. Aleluia. Na casa de Deus. E se disponibilize. Eu, quando era líder jovem, irmão, líder adolescente, eu não ficava esperando, não. Quando eu vi o adolescente, tá lá, opa, senta cá. O que está acontecendo? Não,
te conheço, querido. Eu sei quem você é, eu sei que está legal. Você não quer, tudo bem, mas eu vou orar por você, tá bom? E olha, qualquer coisa, está aqui, ó, liga para mim, pode, disponibiliza. Tá bom, meus queridos? Então, ore a Deus nessa noite. Deus tem amigos, Deus tem companheiros para nos dar. Mas Deus quer também que você se disponibilize para ser a bênção na vida de alguém. Amém, queridos? Vamos orar a Deus? Senhor, te louvo por mais essa oportunidade, Pai. Glória de ministrar aqui a tua palavra nesta noite. Aleluia. Senhor, primeiramente, Pai, Seja o nome do eu quero agradecer ao Senhor pela fidelidade que o Senhor tem tido para conosco. Em nenhum momento, nunca, o Senhor nos desamparou. Mesmo no momento de infidelidade nossa, o Senhor permanece fiel. E eu te louvo, Pai, pelo amparo do Senhor, pelas provisões que o Senhor tem dado, Jesus. e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sim, meu Deus. Eu te louvo, Pai, meu coração nesta noite Aleluia. engrandece o Senhor. Meu coração está vazio de qualquer ressentimento, qualquer amargura, que seja com quem for. Sim, meu Deus. Porque se eles não fizeram para mim o que eu precisava fazer, o Senhor sabe, mas está em tuas mãos. O importante é que o Senhor providenciou tudo. Estamos aqui sãos e salvos, superamos, vencendo, estamos vencendo. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, Pai querido. O Senhor nunca nos deixou e não nos deixará. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, e isso tem sido verdadeiro, meu Pai querido. Mas eu quero também te louvar, Senhor Deus, por tantos pessoas que o Senhor tem usado para ajudar a minha vida, a minha família. E eu quero te louvar a Deus também, principalmente nesta noite, pela minha esposa, pela minha família, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Glória. Agora, Senhor, finalizando esta súplica, junto com meus irmãos aqui, quero pedir ao Senhor que prepare, Senhor, companheiros leais em nossas vidas. Dá-nos bons amigos, dá-nos pessoas que possamos ter comunhão sincera, verdadeira, possamos compartilhar alegrias, dificuldades, que possa estar conosco nos momentos bons, mas que seja conosco também nos momentos difíceis. Aleluia. Senhor, dá-nos amigos, dá-nos companheiros, Pai querido, de combate, em momentos, Senhor, que estivemos enfrentando dificuldades que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Pai querido, nos dá, Senhor, companheiros que possam nos ajudar aqui, meu Pai. Mas, Senhor, eu me disponibilizo para ser amigo de alguém. Eu me disponibilizo, Senhor, para ser o ajudador de alguém, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Eu espero em Ti, Senhor, que a minha ministração nesta noite tenha sido de bênção, que eu possa estar sendo aqui canal de bênção, Senhor, de conforto, de edificação, de ministração em vidas aqui, Senhor Deus. E é isso que eu quero, Pai. Eu quero ser uma bênção para a Tua igreja. Eu quero ser uma bênção para a minha família, Senhor, para aqueles que estão à minha volta, mesmo aqueles que ainda não Te servem, que não Te conhecem. Eu quero transmitir a eles a maior bênção, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Senhor, eu me disponibilizo nesta noite. Pai, enche o meu coração de amor. Encha, Pai, o Teu Espírito Santo nesta noite aqui. Faça os nossos corações transbordar, Senhor, de amor, de uns para com os outros, Pai, que nós possamos estar unidos, juntos, meu Deus, nessa batalha. Nós temos um adversário que se unem nas suas estratégias para nos derrotar, mas nós também, pelo Teu Espírito, na unidade do Teu Espírito, Senhor, nós nos unimos aqui para vencermos, e maior é aquele que está conosco, aleluia. Bendito seja o nome para sempre, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos.